Esta operação chamada carne fraca, que eu tenho chamado de carne podre, é uma operação que deixou o Brasil perplexo. Mas, na minha opinião, ela é também uma operação que nos permite, a partir de uma análise criteriosa, observarmos muitas coisas fundamentais que estão envolvidas neste episódio. Em primeiro lugar, nós assistimos empresários, muitos deles milionários, empresários que não precisavam certamente fraudar a fiscalização, utilizar conteúdo inadequado nos seus produtos, mas mesmo assim, comprovadamente alguns utilizavam carne vencida, veneno, carne podre, papelão. Por que isso? Certamente por uma lógica do capitalismo que leva as pessoas a uma disputa a qualquer preço. A ganância, a busca do lucro ilimitado provoca uma perda de valores que leva as pessoas a situações como essa. Mesmo personalidades milionárias, muitas delas que posam perante a opinião pública como parâmetros de moralidade, muitos postavam nas suas páginas do Facebook discursos de combate à corrupção, atacavam a Dilma, atacavam o Lula, aplaudiam o Sérgio Moro e, na realidade, não passavam de farsantes, de hipócritas corruptos que até na comida eram capazes de misturar veneno, independente dos malefícios que isso pudesse trazer a toda a população. Em segundo lugar, esta operação revelou também um apodrecimento não só da carne, mas de setores da burocracia do Estado brasileiro. Eu tenho denunciado isso. Independente de receberem grandes salários, de terem uma aposentadoria garantida porque tem estabilidade no emprego, setores da burocracia do Estado foram capturados, da Polícia Federal, da Receita Federal, da Justiça Federal e mesmo fiscais sanitários, capturados por um projeto de sociedade antagônico àquilo que é a essência do serviço público. O servidor público é alguém que, por excelência, constrói uma carreira porque acredita na coisa pública, para servir a população e não se servir da população. Então, esses fiscais que foram presos, esses fiscais que, milionários, se corrompiam às vezes por uma caixa de pizza, revelam que este apodrecimento da burocracia do Estado é algo de natureza ideológica e que revela que é fato real isto que a gente sempre denuncia, que eles foram ganhos por uma ideologia perversa que deve ser desmascarada e combatida. Mas, em terceiro lugar, eu quero destacar para vocês um aspecto que, para mim, talvez seja o mais relevante neste momento. O prejuízo que a irresponsabilidade na condução de uma operação como essa traz para um país, para a economia de um país. Eu estou convencido de que, no Brasil, se criou uma aliança que ela é uma aliança lesa pátria. É uma aliança contra os interesses da nação. E ela tem representantes muito conhecidos, Sérgio Moro, Dallagnol, os Golden Boys de Curitiba, que receberam o aplauso fácil da mídia e de setores da população. E por que eu digo isso? Em todos os lugares do mundo existe corrupção. Em todos os lugares do mundo, as estruturas de Estado, os órgãos de Estado se organizam para combater a corrupção, mas preservam os interesses do país, as suas empresas, os seus empregos, os mercados, especialmente de exportação, que são conquistados. E o que nós assistimos na Lava Jato não foi um esforço de uma força-tarefa que queria combater a corrupção. Nós assistimos foi a politização de uma ação de órgãos estatais contra um esquema de corrupção que já existia há décadas
mas que naquele momento era fundamental para enfraquecer o governo e o partido principal do governo, porque isso era necessário para afastar a Dilma da presidência da República. Então a Lava Jato ela teve um aspecto político muito claro. Mas ela serviu também a interesses econômicos. O Brasil estava vivendo um momento de expansão da sua presença no mercado de petróleo, no mercado de gás, a descoberta do pré-sal, a Petrobras se consolidando como uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, as nossas empresas da área de infraestrutura crescendo, com obras não só na América, mas na África, na Europa, algumas empreiteiras brasileiras reconhecidas pela sua excelência, construindo estradas, pontes, grandes obras de infraestrutura. E ao final de 3 anos da Lava Jato, a Petrobras foi abalada, o pré-sal está sendo vendido a troco de banana e as empresas nacionais não trabalham mais fora do Brasil. E pelo contrário, as licitações recentes, algumas delas, são exclusivas só para empresas multinacionais. Licitações para aeroportos, licitações da própria Petrobras, empresas que são investigadas nos seus países, que lá não tem idoneidade, mas que com a Lava Jato estão abocanhando os nossos empregos, a nossa riqueza. Mas a imprensa aplaudiu. A imprensa aplaudiu porque uma condução coercitiva, mesmo que ilegal, era o Lula, e aquilo era importante. Ações espetaculares, com helicópteros, policiais federais vestidos para a guerra, ocupando sedes como a do Partido dos Trabalhadores, eram necessárias. Interceptações telefônicas ilegais se justificavam. E a economia do país? E os empregos? Quantas vezes denunciamos que a colaboração de Moro e dos procuradores com os Estados Unidos era ilegal, era lesa pátria, estavam entregando as nossas riquezas, destruindo a nossa economia, mas as pessoas preferiram silenciar, porque era o Moro, o príncipe do golpe, o queridinho da mídia. Pois, meus amigos e minhas amigas, este delegado, este juiz, estas figuras públicas da chamada Operação Carne Podre, eu não sei se você sabe. Alguns deles são da equipe da Lava Jato. Aprenderam a gostar da mídia, de ser notícia. Esta operação tem algo muito estranho. Algumas interceptações telefônicas são de 2 anos atrás. Alguns episódios ocorreram há meses. Por que não ocorreu só agora? Porque os órgãos de fiscalização permitiram que as pessoas continuassem comendo veneno e carne estragada durante 2 anos. Vocês acham que se nos Estados Unidos ou algum outro país que disputa mercados internacionais ocorresse um problema de natureza sanitária em alguns frigoríficos, nós ficaríamos sabendo? Vocês acham que isto teria sido notícia na imprensa internacional? Vocês acham que a fiscalização sanitária, que é algo extremamente delicado e que deve ser tratado com muito cuidado, seria utilizada politicamente como está sendo utilizada no Brasil? Será que um delegado e um juiz de primeira instância poderiam adotar ações que mobilizam mais de 1.000 policiais, que viram manchete na imprensa nacional, que destroem a possibilidade de mercados que o Brasil conquistou a duras penas? São mais de 15 bilhões de reais que envolve o mercado internacional que o Brasil vem crescendo e sendo reconhecido pela sua qualidade. Mais de 140 países que o Brasil exporta carne suína, carne de frango, carne bovina. E hoje, não só a Comunidade Europeia, a China, o Chile, vários países suspendendo estas importações, milhares de empregos sendo dizimados. Estas grandes empresas, meus queridos amigos e minhas amigas, daqui a 90 dias elas já trocaram o nome dos seus produtos. Estas Friboi, Seara, Sadia, vão criar novas marcas. E a cadeia produtiva? E os centenas
centenas de famílias de produtores rurais, de pequenos frigoríficos que serão abalados. O preço dos produtos que já despencou, hoje as bolsas do mundo inteiro caíram de maneira vertiginosa, atingindo as empresas nacionais. Será que o delegado pensou nisso? Será que o juiz está preocupado? É evidente que não. Eles recebem salários milionários, eles têm aposentadoria garantida, eles têm a estabilidade, eles não podem ser processados por abuso de poder, eles não podem ser processados por improbidade e, portanto, azar. Azar de quem perdeu o emprego, azar das empresas que quebrarem, azar da economia do país. Eles conseguiram ser manchete de novo. Eles vão ficar tão famosos quanto o Sérgio Moro, quanto o Dallagnol. Eles serão convidados para dar palestras, vão receber bastante dinheiro. Eles vão ser convidados para fazer cursos nos Estados Unidos, bem remunerados. E com certeza, pelo menos por 15 minutos de fama, eles deixaram de ser as figuras medíocres que são. Servidores públicos lesa pátria. É isso o que eles são. Portanto, o padrão Sérgio Moro, o padrão Dallagnol, o padrão Lava Jato está fazendo escola. E fazendo escola também de maneira seletiva. Porque assim como o Sérgio Moro e os Golden Boys protegem a mão de ferro, os tucanos corruptos, o ministro da Justiça do governo Temer, o chefe da Polícia Federal caiu no grampo da Operação Carne Podre, negociando com o fiscal que coordenava o estado do Paraná e que é acusado de ser o chefe da quadrilha. Imaginem, meus prezados amigos e minhas amigas, se fosse o ministro da Justiça do governo do Lula, ou do governo da Dilma, que fosse flagrado na interceptação telefônica de uma mega operação como essa, negociando tráfico de influência com o líder da organização. Será que ele ainda estaria à frente do ministério? Será que ele teria recebido este silêncio constrangido da imprensa golpista e covarde que se ajoelha diante de tudo isso para estabilizar o golpe? Eu quero que você pense sobre isso e perceba que o golpe é muito mais do que tirar a... O golpe é contra o Brasil. O golpe é contra a nossa soberania. O golpe é contra o nosso futuro. O golpe é contra você.